para mais uma aula, vamos dar início a mais uma aula de processo penal 1. Processo penal 1, estamos gravando. Eu sou Luiz Carabina, sou professor de processo penal 1, e hoje nessa aula estão aqui comigo os colegas Alessandro, Alana, Antônio, Clisman, Driene, Slaine, John, João, Josiane, Karen, Leon, Marcos, Andressa, Marlito, Rafael, Raíssa, Vinícius, o Elitânia, o Emerson, o Endson. Boa noite de novo a todos. Nessa aula de hoje, na verdade, como já ficou acertado desde a aula passada, nós iremos fazer uma mini revisão sobre o assunto competência. Já estudamos competência territorial, competência em razão da matéria, incompetência em razão da pessoa. Eu elaborei algumas questões, já tentando atualizada, mas está difícil de conseguir questão atualizada, porque, somente em razão da pessoa, a mudança é muito recente. Mas eu mandei um material aí, quem não recebeu pode pedir, se alguém puder baixar e mandar no grupo da sala. O que é que vamos fazer? Eu vou ficar aqui e eu vou dar um tempo para vocês ir respondendo. Até 9h30. Quando for 9h30, eu entro fazendo a correção e fazendo a revisão questão por questão, tá? Certo? Beleza? Combinado? Eu vou fechar o meu vídeo para não ficar atrapalhando vocês. Eu não vou botar música, já está gravando. Se vocês quiserem botar música no computador de vocês aí, claro, fecha o microfone e vão respondendo aí, tentando responder. Tentem responder sem consultar, sem olhar nem nada. Depois a gente vai tirar as dúvidas, porque aqui é o momento de aprender. Aqui é o momento de aprender. Um assunto importantíssimo para todo e qualquer concurso. Não só para o concurso. Se você for trabalhar no mundo jurídico, como operador do direito, a primeira coisa que você tem que saber é competência. Se não souber competência, você não sabe nem para onde vai endereçar a sua petição. Tá bom, pessoal? Então, 9h30, eu retorno. Eu vou ficar aqui na cadeira, eu não vou sair daqui, ficar tomando minha água, estudando aqui também, tentando responder as questões, certo? Que ainda nem respondi ainda. Mais um beijo no coração. Qualquer coisa, manda mensagem aí, ó, que eu tô aqui, aí eu leio qualquer coisa, tá? E aí, 9h30 eu volto. Beijo. Você está desconectada, não? Não, nessa aula aqui não. Não, ingressar não. Ok.
Opa, pessoal! Voltamos! Já estava com saudade, bora lá. Agora dar início à nossa pequena revisão aí de processo penal sobre competência. Vocês estão olhando meu caderno, tá dando para ver meu caderno aí, para ir acompanhando comigo. Respondeu que sim, foi todo mundo embora, deixou eu sozinho. Ó, ninguém quis mais responder, foi embora. Tá, deixa isso aí, o professor vai, quando for na hora da final da aula, eu apareço para dar a presença. Bora lá. Professor, estamos aqui, professor, estamos aqui. Estamos aqui para discutir. Bora lá. Estamos aqui respondendo. Estamos estudando aqui. Não vamos embora organizar. Deixa os áudios desligados, deixa só se for o caso, porque senão dá uma microfonia doida e ninguém vai entender nada. E aí os outros vão ficar reclamando. Eu não vou abrir para o pessoal ir respondendo, porque tem muitas questões e aí não perder muito tempo. Claro que vai ter participação, vamos ter uma troca de papo legal. Bora lá. A primeira questão boa, questão atualizada, ó, ela trata de competência territorial. Ela diz, ela nos narra, ó, tá aparecendo aqui não, professor. Vocês não estão vendo meu caderno, antes que não está vendo. Quem não está vendo é bom sair e entrar de novo, porque eu acho que a maioria está vendo, né? Pelo menos responderam aqui, tá todo mundo. Ah, agora tá. Então bora lá. Diz assim: Paulo, empresário, foi sequestrado por 5 indivíduos brasileiros na cidade de Itapema, Santa Catarina. De lá, Paulo foi levado para Florianópolis, depois embarcou com destino à cidade de Caxias do Sul, em um avião clandestino. Quando chegaram em Caxias do Sul, a vítima foi levada ao cativeiro e os sequestradores iniciaram contato com a família para o resgate, mas acabaram presos 48 horas depois pela polícia do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, onde receberiam o pagamento do resgate. A vítima que acompanhava os sequestradores foi libertada em Porto Alegre. Neste caso específico, caracterizado o crime permanente, a competência para processar e julgar os 5 sequestradores é de... Vocês marcaram alguma coisa? Roberval foi de letra C. Não vou falar o nome de quem está falando, não, porque senão o pessoal que vai na dos outros, tá? Fulano marcou, então eu vou dizer que foi eu também. Ó. Eu marquei letra E. Não vamos usar o áudio, não, pelo amor de Deus, agora. C. Ó, A, C, letra E. Como eu falei, a questão trata de competência territorial. Apesar da questão lá ser meia, como se diz, passar por várias cidades, ela tentar confundir o aluno, ela é uma questão simples, basta o quê? A gente lembrar as regras de competência territorial e principalmente as exceções. Ó, lembrar a regra e principalmente as exceções. Qual é a regra? A regra geral, o Código de Processo Penal, em razão do lugar, ó, adotou a teoria do Código adotou em regra a teoria do resultado. O que é a teoria? Eu não sei nem o que diabo é a teoria do resultado. Onde ocorreu a consumação do crime. A competência territorial, em regra, é onde ocorreu a consumação do crime. Teoria do resultado. Só que tem algumas exceções. Exceções que o quê? Que adotaram a teoria da atividade. Ó, quem adotou a teoria da atividade? Professor, o que é a teoria da atividade? Ó, a competência será no lugar da ação ou da omissão. Lugar da ação ou da omissão. Então, será a teoria da atividade. A teoria da atividade, ó, crimes contra a vida. Quem mais? GCRIM e atos infracionais. Ó, Nesses tipos de crime, ó, mesmo que tenha o lugar a consumação, mas a competência será da ação ou omissão. A competência... Gente, alguém pode me remover da sala? Está dando esse eco. Acho que o problema está no meu sistema. Não é nem tanto isso, Andressa, porque se ficar um microfone aberto, ele dá microfonia. Vocês precisam ver quando vocês falam para mim. Eu pego um pedaço. Eu acho que pode estar acontecendo isso. Então, bora voltar.
Então, ó, primeira exceção, teoria da atividade. A regra é teoria do resultado. Mas exceção, ó, alguns crimes adotou a teoria da atividade. Questão probatória ou questão da própria lei especial, como é do GECRIM, dos atos infracionais. Nós aprendemos também, quando o crime for tentado, o Código trouxe exceção. Ó, o crime for tentado, quando o crime for tentado, crime tentado vai ser o local do último ato de execução. De último ato de execução. Se for tentado, vai ser o local do último ato da consumação, da execução. Ó. Que mais? Qual mais exceções nós temos? Se for em local incerto, eu não sei onde ocorreu o crime, lembra que eu falei Imperatriz ou João Lisboa? Eu não sei, ó, será resolvido pela prevenção. O que é prevenção? O primeiro juiz que despachar, ele se tornará prevento. Primeiro juiz, eita, Word que me quer. Primeiro juiz que despachar, ele se tornará prevento. O que mais? Ó, se o crime for permanente ou continuado, se o crime for permanente ou continuado, ó, também será, ó, resolvido pela prevenção. Será resolvido pela prevenção. E, por fim, ó, o Código também traz nos chamados crimes de ação exclusivamente privada, os crimes exclusivamente privada, ó, pode ser, ó, o querelante pode escolher o domicílio do réu. Lembra do exemplo que eu botei da Ramila lá em Montes Altos, ó, que ela me chamou de fedorento, ó. Então, quando o crime for de ação exclusivamente privada, ó, o querelante ele pode optar. Essas são as exceções. Gente, era só olhar, ó, bastava a gente saber a exceção. Quando um crime for permanente, se resolve pela prevenção. A própria questão, ela diz, professor, como é que eu ia saber que o crime de sequestro é um crime permanente? Eu não sei disso. Claro que nós temos que saber que o crime de sequestro é um crime permanente. Mas a questão mesmo diz, ó, ela diz, ó, crime permanente. Neste caso específico, caracterizado crime permanente. Gente, se o crime é permanente, ó, prevenção. A única resposta que tem a prevenção, ó, é a letra C. O que é a prevenção? O primeiro juiz que se despachar desses processos, claro, gente, claro, o primeiro juiz que vai despachar, ô Beval, vai ser o de Porto Alegre, porque o de Porto Alegre é onde eles foram presos. E foi o quê? Libertada a vítima. Lá vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. E esse auto de prisão em flagrante será remetido para o juiz de Porto Alegre. Ó, o juiz de Porto Alegre, o local da captura. Lembra, nós estamos no inquérito policial? O juiz de Porto Alegre, ele vai ser o primeiro a despachar. Mas o que é isso? Ó, isso é por prevenção. Eu não resolvo pela regra do resultado, não. Porque o resultado passou em várias cidades, o crime permanente. Ó, ele se resolve pela prevenção. Nós precisamos gravar essas regras. A regra geral, no crime por competência territorial, a regra é a teoria do resultado. Onde ocorreu a consumação do crime. Aí nós temos essas exceções. Gente, se vocês gravarem essas exceções, eu vou mandar depois esse material para vocês aqui. Se vocês gravarem essas exceções, dificilmente vocês errarão. Ó, agora, sem exceção, podia ter certeza, dificilmente o aluno ele consegue acertar essa questão, porque ela é muito complexa, passou por várias cidades. Como é que eu vou saber em qual cidade esse crime se consumou? Ó, cada um deles se consumou, o crime é permanente, onde passou, o crime se consumou. O crime de sequestro é um crime formal. Ó, ele já se consuma com mero constrangimento.
o pagamento ou não, ó, o pagamento ou não do resgate é mero exaurimento. Se pagou, é mero exaurimento. Não há que se falar. Ó, o crime já se consumou com arrebatamento da vítima, com constrangimento da vítima, o crime já se consumou. Então, resposta correta, letra C, ó, letra C. Letra C. Lá na frente vai ter mais outras questões sobre territorial, aí vocês vão acertar. Segunda questão, diz, analise o seguinte caso hipotético, essa é massa. Xisto cometeu crime de corrupção ativa ao oferecer dinheiro a um auditor fiscal da Receita Federal para que sua empresa, situada na cidade de Florianópolis, não fosse autuada por sonegação de tributos federais. No mês de agosto de 2018, após o crime, Xisto foi eleito no último pleito para o mandato de deputado estadual pelo estado de Santa Catarina, tomando posse neste ano de 2019. Neste caso, a competência para processar e julgar Xisto será de... O que é que vocês marcaram? Ó, na segunda, vocês conseguiram responder, deu tempo de responder. Marcaram o quê? Leão, letra B. Ó, disse que nem eu falar o nome, desculpa, Leão. Não, F, well, Ramila, ó, falei, oh meu Deus do céu, não vou falar. A maioria teve um B, ó, maioria slide, ó. Bora analisar a questão. Gente, questão atualizada, meu amigo Roberval. Ó, questão atualizada. Isso foi um concurso que teve para juiz em Santa Catarina, após a reforma. Ó, tá trabalhando crime por foro prerrogativa de função. Crime em razão da pessoa. Crime em razão da pessoa. Crime em razão da pessoa. Após 2018, o parlamentar, ó, houve uma mudança. Antes de 2018, se o cara não era parlamentar, ele se tornava parlamentar, mesmo que ele tivesse praticado um crime antes de assumir, o processo seguia ele. Ó, o processo seguia ele. Ele perdia o cargo, o processo voltava. Houve uma mudança em 2018. Qual foi a mudança? Eu falei do Barroso. Duas mudanças que ele colocou. Primeira, só se tiver, primeiro relacionado com a função após a diplomação. Após a diplomação. E tem que ter, com o cargo. Tem que estar relacionado o crime com o cargo. Ele é parlamentar. Preste atenção que botou deputado estadual de Santa Catarina. Olha a pegadinha, gente. Olha a pegadinha, a letra A. A letra A já traz lá, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Se não tivesse ocorrido a mudança, agora em 2018, a resposta seria a letra A. Porque o deputado estadual ele tem foro prerrogativa de função previsto na Constituição Estadual. E eu disse para vocês, todas as Constituições estaduais, o deputado estadual ele é julgado no TJ. Ele é julgado no TJ. Isso até em 2018. A partir de 2018, ele só vai ter se o crime que ele praticou for após a diplomação e o crime ainda tem que estar relacionado à função que ele desempenha. Se não for, ele é um mortal. Um mortal igual a nós. Um mortal. Ele deixa de ser imortal e passa a ser mortal. Muito bem, Ramila. Eu sempre disse para vocês, onde tem sempre, sempre, tem que tomar cuidado com esses pronomes. Sempre. Então, vamos analisar. Ele praticou, primeira coisa, misturou foro por prerrogativa de função, em razão da pessoa, em razão da matéria. Vamos primeiro definir. Em razão da matéria. Em razão da matéria. O crime ou é da justiça especializada, aqui não é justiça eleitoral, aqui não é justiça militar, ou o crime é da justiça comum. O crime é da justiça comum. Alguém tem dúvida do crime da justiça comum? Não é crime militar. Ah, professor, não sei todos os crimes militares. Não é crime militar. O crime de corrupção ativa, ele está no Código Penal. Eu não lembro o artigo agora, se é 314, 315, ele está por ali. Ele é, um crime que está lá no Código Penal. Se está no Código Penal, são regras comuns, está na justiça comum.
Só que na justiça comum pode ser competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Como é que eu sei? Eu sei o que é da Justiça Federal. Se não for da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Aí eu olho. Quando é que será da Justiça Federal? Ó, o crime foi contra um servidor público federal no exercício da função. O crime foi de um servidor público federal no exercício da função. Salvo engano, nós botamos lá no caderno, ó, quando o servidor público federal no exercício, não é porque ele é servidor público, tem que ser no exercício da função. Ó, aí o crime será, ó, a interesse da União, ó, a interesse de bem e serviço da União, ó. Então, se tem, então eu já digo que a competência é da Justiça Federal. Ah, tá, então eu já sei que é da Justiça Federal. Mas aí, ele tem ou não tem foro prerrogativa de função? A questão diz, vem aqui, ó, ele tomou posse só em 2019. O crime que ele praticou foi em 2018. E mesmo assim, se ele tivesse tomado posse em 2018, o crime também não seria, ó, não teria foro prerrogativa de função de ser no TJ de Santa Catarina, porque, ó, não está relacionado com a função. Não está relacionado com a função. Então, ó, ele se tornou normal. Qualquer pessoa que praticou um crime, que fez a corrupção ativa, ó, ele vai ser julgado aonde? Pela Justiça Federal. De onde? Do lugar onde ó, o crime se consumou. Onde foi? Em Florianópolis. Resposta correta, letra E de Alufante. Resposta correta, letra E de Alufante. Bora só botar as regras bem aqui embaixo, gente, para lembrar, ó, Ctrl N, o foro por prerrogativa. Aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Claro que teve outra tese que passou lá, né? De quando, ó, se o processo já tiver maduro para ser julgado e for publicado o despacho, mandando intimar as partes para apresentar alegações finais, mesmo que ele renuncie ao cargo, mesmo que ele seja nomeado outro cargo, o processo não muda, o processo não flui mais. Então foram as duas teses que foram acolhidas pelo STF naquele julgamento da ação penal 937, se eu não estiver enganado. Ó, eu vou só tirar o vermelho aqui dessa observação, deixar em preto e negrito, que era a resposta da função. Vamos para a terceira. A terceira é muito massa. Essa terceira é show. Ela envolve muitas coisas sobre competência. O cara tinha que ser bom, ó, para acertar essa terceira. Terceira questão. Sobre a competência, nos termos preconizados pelo Código de Processo Penal, gente, ó, a prova é de vocês. Essa prova é para arriscar, seu Rafael, é para pintar. Quando você se deparar uma prova que tiver incorreto, exceto, faz um círculo grandão, tiver marca-texto, passa o marca-texto. Por quê? Porque, meu amigo, ó, você vai perder uma questão desgraça. Você resolve toda certinho na hora de marcar, marca errado. Isso é a pior coisa do cara, ó. Depois ele vai conferir o gabarito, chega, ele se morde todinho de raiva. Todo mundo aqui, eu já tô vendo que marcou letra E. Mas bora analisar item por item. Bora analisar, ó, para ficar bacana, já que é revisão. Ó, nem todo mundo vai saber. Depois daquelas regrinhas que nós olhamos, a colinha aqui do lado, ó, letra A. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu, verdadeiro ou falso? Ó, resolve pela prevenção. Ó, errado, gente. Ó, tá errado. É porque eu não estou vendo aqui o que você está copiando. Então, a gente marcou letra B. Bora lá. Primeira questão, gente. Primeira exceção que ele traz lá. A regra. Lugar da infração. Teoria do resultado. Aí ele diz, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu, quando não for conhecido o lugar da infração. Quando não for conhecido o lugar da infração. Isso é leitura do artigo 72. E isso é o artigo 72 do CPP. Ó, não sendo conhecido o lugar da infração,
a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Está certíssima a letra A. Artigo 72. Letra B. Tratando-se de infração continuada, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Eu vou bem aqui na minha colinha aqui do lado, ó. Crime permanente ou continuado se resolve pela prevenção. Isso está no artigo 71. Para quem gosta dos artigos, está no artigo 71 do CPP, tratando de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. A competência firmar-se-á pela prevenção. Letra C. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que estiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Aí eu vou bem aqui, ó, na minha colinha, local do último ato de execução. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Artigo 70, parágrafo, artigo 70, parágrafo 1º. Do CPP. Certíssimo. Letra da lei. Letra D. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado, se o crime, o último ato se deu, naquele local não poderia ser produzido o resultado, é que é a competência. Isso é letra da lei, sequência do artigo 70. Artigo 70, 21, segundo do CPP, que diz lá, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Letra da lei. Letra E. No processo por crime praticado fora do território brasileiro, será competente, meu Deus do céu, chega aí que se treme todinho, né, Ramila, quando vê um sempre desse aqui. Sempre o juízo da capital. Ô, professor, onde é que está isso? Gente, lá no artigo 88 do CPP. Artigo 88 do CPP, eu lembro, quando eu dei para vocês extraterritorialidade no semestre passado, eu falei do caso do Neymar. Você lembra que eu contei o caso do Neymar, dito estupro do Neymar, praticado pelo Neymar, tá, O 88 diz, onde é que foi apurado? Foi apurado no estado de São Paulo, que era o último domicílio dele, a capital do último domicílio do estado. Ele era o último domicílio dele para a Europa. Ele morava em Santos, o domicílio dele era em Santos. Então, no processo por crime praticado fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Agora, se ele nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da República. Só se ele não tiver, e não é sempre, a regra é do estado onde ele residiu, a capital do estado onde ele residiu. Se não for do estado, ele não tem mais, se ele não tem, aí sim será da capital da República, aí será em Brasília. Beleza, questão muito boa, errada, letra E de Alufante. Vamos para a quarta. Quarta também, já é mudança. A quarta já é mudança. Considere o seguinte caso hipotético. Deixa eu só fazer um feedback. E aí, galera? Tá bacana? Podemos continuar, tá bacana. Vocês querem que eu mude? Tá bom, tá dando para pegar. Tá mais rápido, quer que eu diminua, eu boto o pé no freio. Eu tô copiando, já respondendo, para ficar o material. Tá tudo bem aí? Vocês estão bem? Bebam uma água, um café. Bora continuar? Quarta questão. Considere o seguinte caso hipotético. Matthew, olha o nome miserável, Matthew. Isso aqui foi um concurso para procurador da República. Procurador da República com atuação em Porto Alegre. Viaja de carro com a família para o litoral norte de São Paulo. Durante o trajeto, no início da rodovia dos imigrantes, ainda na cidade de São Paulo, acaba perdendo o controle do veículo e atropela uma pessoa
que estava no acostamento trocando o pneu do seu carro, a qual é socorrida ao hospital mais próximo, situado na cidade de São Bernardo do Campo. Mas vem a óbito. Matthew é denunciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No caso em tela, a competência para processar e julgar o procurador da República, Matthew, é, ó, o que é que vocês marcaram? C, ó, C, pá, ó, C, todo mundo, gente ainda outros no C. Gente, vamos lá. Primeira coisa, o cara é procurador da República. Eu falei para vocês que, em razão, ó, procurador da República, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, aquela regra do Supremo, a mudança, por enquanto ele deixou a cargo de cada tribunais. Ó, ainda, ó, prevalece o foro prerrogativa de função dos membros do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público, dos membros do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público. E essa casta aí, que é uma casta seleta da República, dificilmente vai se mexer. Tanto é que eu já disse para vocês, dos desembargadores, que o STJ disse aos desembargadores, ei, não importa o crime. Se foi dentro do Estado, ó, onde ele é desembargador, ele tem foro prerrogativo de função. Não importa se é relacionado com a função ou não. Não importa, prevalece. Ó, eles são altamente corporativistas. Altamente corporativistas. Então, para eles, não mudaram. Eu deixei bem claro isso, ó, apesar da mudança. Então, bora lá. O cara é procurador da República. Ele é procurador da República com atuação, ó, deixa eu só ler aqui. Com atuação em Porto Alegre. Viaja de carro, ó, homicídio culposo. Gente, se fosse homicídio doloso, podia confundir a cabeça da gente que eles iriam para o tribunal do júri. Mas, ó, esse pessoal tem prerrogativa de função na Constituição. Eu disse, quando for Constituição, prevalece o foro. Então, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, meu Deus do céu, a Justiça Estadual julgar um procurador da República, ó, Justiça Estadual julgar um procurador da República. Eu disse, ó, juiz estadual não julga juiz federal. Juiz federal não julga juiz estadual. Quem julga? Os tribunais. Aí eu disse, gente, quem trabalha com eles segue essa regra. Com exceção de quem, gente? Dos procuradores de justiça, dos estaduais, que trabalham com desembargador e eles não vão para o STJ. Eles são julgados pelos tribunais de justiça. É a única exceção. O resto segue a regra. Então, se o juiz federal é julgado pelo TRF, professor, eu não sabia qual era a região. Mas aqui, a única que fala TRF da região, ó, aqui como a letra B veio, mas diz que o crime é São Paulo e Mato Grosso. Eu ia para a regra. Onde é que o crime se consumou? Ó, Então, ó, não era São Paulo e Mato Grosso. Então, ó, ele será processado e julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ó, pois ele abrange, ó, é o tribunal que abrange, ó, Porto Alegre. É o Tribunal Regional Federal que abrange o estado do Rio Grande do Sul. Não importa, Leão, para esses caras, não importa se ele estava ou não em razão da função. Eu vou até botar isso, ó. Vou botar aqui embaixo, essa observação, ó, essa observação, na ação penal, 937, os ministros decidiram que o foro por prerrogativa de função até então debatido, recai aos parlamentares. Por que os parlamentares estão putos? Não querem aprovar uma lei que lá? Federais, assim quanto as demais autoridades
como exemplo, os procuradores da República, haverá a necessidade de aguardar futuros posicionamentos da Corte Suprema. Como eu disse, aquela decisão não foi para todo mundo. Ela se tratava de um parlamentar. Então, ela foi aplicada para o parlamentar. Dos outros vai depender ainda. É muito recente, 2018. Justamente, os deputados e senadores estão de olho. Eles estão doidos para aprovar uma lei e jogar todo mundo. Porque é só a gente. Ou então, ou não é ninguém, ou é todo mundo. Não, por enquanto, Leon, essas pessoas, juízes, promotores, procuradores da República, juízes federais, eles mantêm o privilégio, independente se o crime é relacionado à função ou não. Independente. Por enquanto, se vai mudar, não sei. Esse texto que eu coloquei para vocês aqui é o texto que eu extraí lá da Ação Penal 937. Aqui eu botei só faltando botar os ministros do STF, né? Ministro do STF. Eu extraí de lá. Ele deixou a cargo dos tribunais e aí o tribunal vai julgar o STJ. Essa decisão do STJ pode chegar no STF. Aí sim o STF vai decidir. Não, então nesse caso aqui, em relação aos desembargadores, a gente vai aplicar esse entendimento. A relação ao juiz a esse entendimento. Mas é muito recente, até um processo chegar no STF desse pessoal aí, dificilmente, primeiramente é difícil. Se eu fizesse uma pesquisa agora aqui, dividisse a sala em grupo, para ir na delegacia de polícia e no fórum, para ver quantos processos, ou no Tribunal de Justiça, existem em andamento, por crimes comuns praticados por juízes, por magistrados. Eu não vou nem do Ministério Público. Eu tenho certeza que não passaria de 10. Processos correndo no Tribunal de Justiça, de processos de crimes praticados por juízes, o mesmo do Poder Judiciário, ou mesmo do Ministério Público. Porque o corporativismo é muito grande, meu amigo. Até chegar, nega abusa pra porra aqui, né? Aqui embaixo, nega abusa porque é juiz. E não dá em nada, a gente sabe disso todo dia, dá em nada. Até abrir um procedimento, se não fosse a criação do CNJ, que hoje o CNJ determina a abertura de procedimentos administrativos e até mesmo criminais, não fosse, pelo amor de Deus. Então, é uma casta altamente privilegiada. Para eles ainda existe. Ainda. Vai mudar? Se Deus quiser. Vamos para a próxima questão, que ela é boa. A próxima questão, apesar de eu não ter trabalhado na sala de aula, dá para matar quem tirou nossas aulas lá da Justiça Especializada. Quinta questão. Essa questão é do concurso após aquele fato que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vocês lembram aquele fato que aconteceu no Rio de Janeiro? Metralharam o cara. E a operação conjunta de garantia da lei e da ordem, de iniciativa do presidente da República, com militares do Exército e membros da Polícia Militar Estadual, ocorre a morte de um civil. Existem indícios da prática de um crime doloso contra a vida, sendo que há suspeita de participação de um soldado do Exército Brasileiro e um soldado da Polícia Militar Estadual neste fato. Nesse caso, é correto afirmar que a competência para eventual julgamento é, da Justiça Militar da União para o Militar do Exército. Vamos ver o que é que vocês responderam, se deu para responder. Alessandro, letra A. Não vai falar não. Letra A, letra E, letra A. Que mais? Deu tempo de responder. Letra A, letra E, letra A, letra E. Que mais? Letra A. Agora apareceu. Letra A e letra E. Letra A e letra E. O crime envolveu aqui a mistura de justiça especializada e justiça estadual. No final, eu vou dar algumas súmulas para vocês. Eu vou colacionar algumas súmulas. Tem uma súmula que deixa eu ver se eu acho ela aqui, que trata
da questão do policial militar quando ele pratica crime. Deixa eu ver se eu acho essa súmula. Pronto, súmula 75 do STJ. A súmula 75 do STJ, ela diz assim, ó: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de... Ou não é esse de preso, não. Não é essa aqui, não. Não é essa que súmula aqui, não. Acho que eu não botei ela aqui, não. Eu não botei, mas tem uma súmula do STJ que os militares tentaram mudar recentemente. Eles tentaram tirar o crime doloso praticado por um militar estadual e botasse como se fosse da justiça militar, que não fosse para o tribunal do júri. Não passou. Não passou. O que prevalece? Policial militar que pratica crime doloso contra a vida, contra civil, ele vai para o tribunal do júri. Professor, nós tivemos um exemplo clássico aqui em Imperatriz, do policial Dalvani, que ele matou em serviço, ele matou um civil. Ó, diz que o cara trocou tiro, não importa, não vou entrar no mérito. Ó, e ele foi para júri popular aqui em Imperatriz, houve o desaforamento, e aí ele foi julgado no tribunal do júri em São Luís. Em São Luís ele foi condenado. Então, se o policial militar estadual, contra civil, crime doloso contra civil, ele vai para o tribunal do júri. Professor, e se for contra o militar? Nós tivemos um caso aqui também em João Lisboa. O PM surtou dentro da viatura e atirou na cabeça do colega. Ó, crime exclusivamente militar. O carro é como se fosse a caserna. Isso aí sim, o crime militar, esse crime está em São Luís, sendo julgado lá pelo São Luís, lá em São Luís, ó, na Justiça Militar. Já os crimes praticados, mesmo dolosos contra a vida, por militar da União, se ele praticar um crime doloso contra a vida contra civil, ó, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Ele não vai para júri popular, por isso que os PMs são muito contrariados. Ó, se do Exército ele matar um civil, ele vai ser julgado pela Justiça Militar. Ó, mas nós, da Justiça Militar Estadual, se praticar o crime doloso contra a vida contra o civil, nós vamos para o júri popular. Ó, artigo, o Código Penal Militar, ele diz... Código Penal Militar, quando doloso contra a vida cometido por militares das Forças Armadas, serão de competência da Justiça Militar da União. Código Penal Militar, ó, ele diz, se for do Exército, se for militar da União, ele será julgado pela Justiça Militar. Agora, os policiais militares estadual, mesmo os crimes conexos, Roberval, nessa questão aqui, nós vamos dar conexão e continência no nosso próximo assunto, quando houver um crime de justiça especializada e outro de justiça comum, os processos devem ser separados, Roberval. A regra da conexão é a reunião dos processos, mas quando um crime for da justiça especializada e outro for de justiça comum, os processos devem ser separados. Quem for da justiça militar é julgado pela justiça militar. Quem for da justiça estadual comum ou federal comum será julgado na justiça comum. Então, ó, artigo 9º do CPM. Eu não expliquei, por isso que eu falei, essa questão eu não expliquei. Mas eu botei ela justamente de propósito, que eu já vi cair várias vezes. Então, ó, quando o crime doloso contra a vida praticado por um policial militar estadual contra civil, ele vai para júri popular. Prevalece a Constituição Federal. Agora, quando for militar da União, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Quem é? Aqueles que pertencem às Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Se ele matar um civil, eles não vão a júri popular. Eles não vão. Ó. Não, Andressa, não precisa ser chefe, não.
Basta ver, essa prova aqui, essa questão, foi daquele fato que os caras metralharam o carro lá do Rio de Janeiro, quando o Exército subiu lá para reforçar, ó, com ordem do Michel Temer, e aí o PM fizeram a barreira lá e mataram o cara com mais de 80 tiros, salvo engano. O militar da União, ó, processo separado, Justiça Militar da União, militar estadual, se lasca, júri popular. Resposta correta. Resposta correta, eu vou botar só aqui o comentário. Justiça Militar da União para o militar do Exército e do Tribunal do Júri para o policial militar estadual. Resposta, letra A. Agora eu vou botar a observação aqui embaixo. Ctrl N, os crimes previstos no artigo 9º do CPM, quando dolosos contra a vida, dolosos contra a vida e cometidos por militares estaduais contra civil serão de competência do tribunal do júri, do tribunal do júri. Próxima observação. Aí vem o artigo da ONU, os crimes previstos no artigo 9º, do CPM. Lá saiu com aqui a CPM. Do CPM, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, certo? Eu não tinha feito essa observação, por isso. Não, Leon, os crimes são conexos. Não tenha dúvida que os crimes são conexos. Na verdade, não são crimes conexos. Isso aqui é uma continência. É um caso de continência. Ó, o que é continência? É o crime praticado em concurso de pessoas. Se o concurso de pessoa juntou o Exército e a Polícia Militar. Ó, juntou o Exército e a Polícia Militar. Ó, pá, e eles praticaram o crime. Isso é continência, nós vamos aprender. Certo? Tem conexão e tem continência. Isso é continência por concurso de pessoas. Na continência, a regra é a reunião dos processos. É a reunião dos processos, Leon. Só que nós vamos estudar lá que existem as exceções à regra. Quando um crime for da justiça especializada e o outro for da justiça comum, os processos devem ser separados. Eu não sei se vocês lembram que eu contei o fato de uma operação que teve os PRF, lá de Porto Franco, juntamente com os PM, que foram na abordagem do cara e atiraram no cara lá que não tinha nada a ver. Ó. Ambos praticaram crimes dolosos contra a vida, foram denunciados por tentativa de homicídio, crimes da justiça comum, ó, PRF, crime da justiça comum federal, ó, os PMs, crime da justiça comum estadual. Só como os crimes eram em continência, aí sim, ó, e da mesma esfera, tudo comum, os processos, ó, houve a atração para a Justiça Federal. Houve a atração da Justiça Federal. Aí a Justiça Federal, ela tem um princípio da atração, ela atrai. Agora, o crime, ó, ambos são da Justiça Comum. Justiça Comum estadual e federal. Ó, se os crimes são em conexão ou continência, haverá a reunião do processo por atração, certo? A Justiça especializada, aí eu falei, a Justiça Federal, ela é especializada em relação à Justiça Estadual. Aí ela atrai, mas aqui, ó, aqui não há que se falar reunião, porque
são processos de justiça especializada e justiça comum. Justiça especializada não se mistura com justiça comum. E ela não vai atrair, vai haver a separação dos processos. Mas vamos chegar lá. E isso é continência, não é conexão. Beleza? Vamos para a sexta. Sexta. Praticado delito de menor potencial ofensivo. Gente, toda vez que o crime for menor potencial ofensivo, é de competência de quem? Do GECRIM. Quando for do GECRIM, como é a exceção? Teoria da atividade. Qual que vocês marcaram? Ninguém errou essa, não? Essa foi dada, né? Qual que vocês marcaram na sexta? Delito de menor potencial ofensivo. Professor, eu não sei quando é que é teoria da atividade. Local da ação ou da omissão. Local em que foi praticada a infração penal, onde ocorreu a ação ou omissão. Foi praticada a teoria da atividade. Só lembrando que a regra é a teoria do resultado. Aí não esqueça daquelas exceções. Eu não vou botar de novo aqui, viu, gente? Para responder essa questão. Deixa eu ver se dá para copiar e colar. Só vou pegar bem aqui para a gente responder. Ctrl C. Sexta. Essa aqui nós respondemos pela essa aqui, GECRIM. GECRIM, teoria da atividade, lugar da infração, da ação, de ocorrer ação ou omissão. Vamos para a sétima. Letra D. Alguém ficou alguma dúvida ainda em relação à competência territorial? Lembre desse macetezinho que eu estou dando para vocês aí, Eu já botei 2 vezes. Sétima. Muito boa essa aqui também. Atualizadíssima essa, Roberval. Deputado federal, eleito pelo estado do Ceará, que praticar crime de estelionato em São Luís, antes de entrar em exercício no cargo eletivo, deverá ser processado aonde? Meu Deus, professor, como vocês marcaram nessa aqui? Um deputado federal praticou um crime de estelionato em São Luís. Um crime de estelionato em São Luís. Gente, essa aqui, ela traz 2 erros gravíssimos assim. Primeira coisa, nós já sabemos que parlamentar só tem foro prerrogativa de função se for em crime, no exercício e relacionado com a função. A primeira coisa diz claro, antes de entrar em exercício. Antes de entrar em exercício. Segunda coisa, o que diabo o estelionato tem a ver com a função dele? Professor, poderia ser, mas a questão não falou. Se a questão não falou, eu não devo estar fazendo essas interpretações. Eu não devo estar fazendo essas ilações. Eu tenho que estar preso na questão. Se houve um crime de estelionato, só seria relacionado à função se a questão falasse. Em relação do cargo exercido. Se nem cargo ele tinha. Ele não estava em exercício ainda quando ele praticou o crime. Outra coisa, estelionato. Professor, mas não seria da Justiça Federal? A questão diz que teve bens, serviços ou interesses da União. Se não afetou bens, interesses e serviços da União, é o resto. O resto vai para onde? Justiça estadual. Onde é que ele vai ser julgado? Onde ocorreu o resultado, teoria do resultado. Onde for o resultado que ele praticou? Em São Luís. Então, quem ele vai julgar onde? Não importa se hoje em dia ele é deputado federal. Ele vai ser julgado, o processo dele vai correr na Justiça Estadual de São Luís do Maranhão, minha querida rainha. Vamos para a oitava. Alguém tem alguma dúvida sobre essa aqui? Acho que não tem nem o que botar, né? Eu tinha que pegar aquele texto lá de cima, tá, e botar aqui, mas não vou botar não. Vamos para a oitava. A oitava, eu peguei questões só de certo e errado também, porque são questões recentes. Vamos embora lá na oitava. Vários enunciados. Vocês vão me dizer se está certo ou está errado. Primeiro, João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente nas ruas de determinadas cidades brasileiras cigarro de origem estrangeira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. É da Justiça Federal. E se João for preso, estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em 10 dias. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Certo ou errado?
Errado, 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 errado. Tem dois erros na questão, né? Vocês conseguiram identificar? Ó, que hora que o delegado vai trabalhar? O delegado da Polícia Civil, gente. Que hora que ele vai trabalhar? 10h30. Ó, que hora que ele vai trabalhar? 10h30. Réu preso, 10 dias. Solto, 30 dias. Policial Federal, delegado da Polícia Federal, que hora que ele sai do serviço? 15h30, porque ele tem que ir para academia. Na malhar ele ganha um plus. 15h30. 15 dias se tiver preso, 30 dias se tiver solto. Outro erro da questão. Precisava dizer de transnacionalidade para ser de competência da Justiça Federal. Nós aprendemos que tem, uma súmula do STJ, quando o crime for de contrabando ou de descaminho, já é a competência da Justiça Federal. Não importa. Não importa se teve transnacionalidade ou não. Então, o erro da questão, eu já deixei em vermelho, aqui está errado. Errado, não são 10 dias. Aqui são o quê? 15 dias. Gente, vocês vão me agradecer. Nunca mais vocês vão errar um prazo de encerramento de inquérito policial. Nunca mais. Não dá 70 anos no meio jurídico, lá não erra mais um prazo. Não erra mais. Não erra. Vocês aprenderam. É diferente de decorar. Não decoraram, aprenderam. Não erra mais, não. Bora para a letra B. B. O prefeito de determinado município desviou em proveito próprio verba federal. Prefeito, já vou, prefeito, desviou verba federal, transferida, incorporada ao município, patrimônio municipal, instaurado o competente inquérito policial, os autos foram relatados e encaminhados pela autoridade policial à Justiça Estadual. Nessa situação, agiu corretamente a autoridade policial ao encaminhar os autos à Justiça Comum Estadual, a quem compete o processamento e o julgamento de casos como relatado. Certo ou errado? Certo ou errado? Aqui, primeira coisa que a gente tem que aprender. Prefeito só é julgado por tribunal. Prefeito só é julgado por tribunal. Segunda coisa, tem 2 súmulas sobre prefeito que a gente tem que decorar. Se não tiver enganado, é súmula 208 e súmula 209. Súmula 208, mesmo que a verba seja federal, se essa verba foi incorporada ao patrimônio municipal, a competência será da Justiça Estadual. A competência será da Justiça Estadual. A outra súmula, eu vou botar essa súmula no finalzinho, tá, gente? A outra súmula diz o seguinte: se a verba ainda tem fiscalização do órgão federal, por exemplo, TCU, se a fiscalização incumbe ao TCU fiscalizar aquela verba, a competência será da Justiça Federal. A competência será da Justiça Federal. Então, esse enunciado está corretíssimo. É o que diz a súmula. Está certo. Súmula. Vou ver se é 208 ou 209. 209 do STJ. Do STJ. Vamos passeio, ainda dá tempo de responder C, tem 6 minutos. Não vai dar de responder todas não, mas a próxima aula continua. C. Uma investigação iniciada no âmbito da Polícia Judiciária de determinado Estado da Federação buscava apurar crime de tortura praticado no interior de uma penitenciária estadual com violação a direitos humanos. O crime ganhou repercussão internacional e, em razão disso, o inquérito foi encaminhado à apuração da Polícia Federal. Nessa situação, a competência para processar e julgar o crime será deslocada para a Justiça Federal, já que, de regra, a atuação da PF produz tal efeito processual. Gente, toda vez que a Polícia Federal investiga um crime, é obrigado esse processo ser da Justiça Federal? Será que toda vez que a Polícia Federal investiga um crime, esse crime necessariamente terá que ser da Justiça Federal? Esse enunciado está tratando do que nós chamamos de deslocamento de competência. Lembra que eu falei para vocês, que lá quando eu estava falando de competência da Justiça Federal, que pode, aí eu até disse, precisa ter uma suscitação do Procurador-Geral da República, mas tem mais 2 requisitos para ir para a Justiça Federal. Qual é? O Tribunal de Justiça tem que ser inerte. A Justiça Estadual tem que ser inerte. A questão falou sobre a inércia, pode até ser apurado pela Polícia Federal. Lembra da Marielle, que eles não querem? Pode ser apurado pela Polícia Federal, mas não vai modificar a competência. Atribuição é uma coisa, competência é outra.
Fosse por isso, ó, a Polícia Federal não investigava crime de tráfico de drogas de competência da Justiça Estadual. Ó, eu vou dar um exemplo. Determinado adolescente aqui em Imperatriz, ele foi preso num apartamento produzindo maconha artesanal. Quem é que foi na casa dele, no apartamento? A Polícia Federal. Onde é que correu o processo? Na Justiça Estadual. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela doutora Ana Lucrécia, juiz estadual. A competência não muda. Esse deslocamento de competência que existe da Justiça Estadual para a Justiça Federal, mas precisa preencher alguns requisitos. Tem que ter a suscitação, ó, tem que ter a suscitação do Procurador-Geral da República para o STJ, ó, se houver inércia do tribunal. Se a Justiça Estadual não está fazendo nada, lembra da Dorian, né? A irmã Dora Steng, ó, não mudou, continuou na Justiça Estadual, mesmo sendo investigado pela Polícia Federal. Não é porque, esqueçam disso, não é porque a Polícia Federal está investigando que todo o crime será da competência da Justiça Federal, nem sempre. É só lembrar do crime de tráfico de droga. Então, o enunciado, ó, ele está errado porque não está completo. Se ele trouxesse, tal, havendo inércia, tal, suscitação, aí sim, mas não é também isso aqui, ó, o erro, a atuação da PF produz tal efeito processual, não. A atuação do PF não modifica a competência. Competência é prevista em Constituição Federal. Competência é prevista em Constituição Federal. Não é a atuação da Polícia Federal que vai modificar a competência, pelo amor de Deus. Critérios de modificação de competência pode ser a conexão e a continência, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, esse enunciado aqui, ó, está errado. Está errado. Aqui, eu botei certo. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai responder a D, a E e a F, e aí eu já entro em conexão e continência. Deixa eu só fazer um negócio bem aqui. Ainda tem 2 minutinhos. Vocês querem que eu mande esse caderno com vocês já com observações? Se alguém diz que sim, diz que sim. Se não, diz que não, eu não mando. Eu deixo para mandar na última aula, já fechado. Eu deixo para outra aula. Ou vocês já querem... deixa eu só fazer um negócio bem aqui. Vou colar essas súmulas, que aí vai completo com as súmulas que tem aí, tá? A mais importante relacionada à competência. Gente, guarda esse material com muito carinho, viu? O material foi feito exclusivamente para vocês. Eu vou ter que fechar aqui, porque senão não tem como anexar. Salvar. Talvez eu até mandar esse material para a professora Diana, para ela trabalhar com os alunos dela pelo matutino. Deixa eu só mandar agora. Só vou anexar aqui, viu? Eu preciso fechar, senão ele não acha a tela aí aberta. Carregar. 2 minutinhos. Quem tiver já perdendo a van aí, pode sair. Aí outro manda no grupo, né? A van não saiu ainda não, né, gente? Dá para esperar a van aí. Ó. Pessoal do Itinga, do Eliseu, Porto Franco, Estreito. Beijo no coração de vocês. Substituir. Tá indo. Acho que chegou aí. Vamos lá. Finalizando a aula, esteve comigo na aula, aqui no final da aula, o Alessandro, Alano, Antônio, Bartoleu, Clisma, Diogo, Driene, Ela, Isadora, Slaine, Ivanilde, Isadora com Z, Janaína, Portilho, John, João, Josiane, Leon, Márcio, Marcos, Andressa, Marlito, Pedro, Rafael, Raíssa, Ramilo, Roberval, Vinícius, Elitânia, o Emerson, o Edson e o Emerson. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, ó. Vai desculpando qualquer coisa aí, os excessos, ó. Ainda não foi, não. Será que não foi, não? Chegou aí o material, só confirma para mim se chegou o material. Eu senti falta na aula da Catiane. Será que ela está doente, que ela não é de perder a aula?